Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa aula sobre a reelaboração do modelo atômico de Rutherford, né? A aula passada falei um pouquinho sobre o modelo de Rutherford, falei logo em seguida das partículas subatômicas, falei sobre próton, nêutron e elétron. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reelaboração do modelo atômico de Rutherford, certo? Pessoal, para iniciar nessa aula, devemos lembrar o seguinte, que o modelo atômico proposto por Rutherford, ele apresentava duas regiões. Quais são essas regiões? O núcleo e a eletrosfera, né? A eletrosfera é onde estariam ali os elétrons se movimentando em torno do núcleo. E o núcleo ele seria positivo, né? E seria muito denso. Então, pessoal, a partir do momento em que pode-se concluir que o núcleo era denso e positivo e os elétrons se movimentavam ali ao redor do núcleo, né, foi possível observar e compreender, né, uma série de fenômenos que os outros modelos anteriores eles não conseguiam explicar, né? Com a descrição do átomo feita por Rutherford, ela constituiu em entender os modelos atômicos de uma maneira mais à frente, né? De uma maneira mais moderna. Mas assim, se a gente for observar, o modelo atômico de Rutherford, ele ainda apresentava diversas limitações, né? A questão era, como é que uma carga se movimentava em torno de um átomo, uma carga elétrica negativa, se movimentava ao redor de uma carga positiva e elas não se atraíam, né? Não se atraíam e não perdiam a energia, né? Ou seja, não desmoronava o modelo atômico, né? Ou seja, cairia. Por que não cairia, né? E aí, pessoal, na época, eles já sabiam que sinais opostos eles se atraíam, né? Que no caso a eletrosfera tinha os elétrons que era negativo e o próton que estava lá no núcleo, né? Que era a carga positiva. Então, pessoal, ficou sempre esse indagamento, né? Sobre Rutherford. Mas Rutherford, como é que você explica isso? Por que esse modelo atômico seu, os elétrons giram em torno do núcleo e por que não cai? Porque se as cargas são opostas, elas vão se atrair, né? E aí, pessoal, veio alguns estudos, né, na época, né, que forneceu alguns subsídios para a nova teoria do modelo atômico, ou seja, uma nova reformulação de um novo modelo atômico. Seria o estudo da luz. Como assim? Pessoal, se a gente for falar um pouco sobre o estudo da luz, o que seria um espectro eletromagnético para vocês? Vamos lá. O espectro eletromagnético a gente pode observar da seguinte maneira. Vocês observaram que às vezes quando chove, né, aparece aquelas 7 cores, né, bonita lá no redor do céu, num lugar muito longe que você só observa e não consegue ver o fim, né? E essas sete cores, né, 7 cores magníficas que a natureza nos oferece, é chamada de arco-íris. E o arco-íris ele é o que? Resultado da decomposição da luz solar que incide em, em diversas gotículas de água suspensas na atmosfera. E com isso faz a formação do arco-íris, né? Para quem não sabia como era feita na verdade, não é como é que é feita, né? É como era formado as cores do arco-íris, né? As cores do arco-íris são formadas através da decomposição da luz solar que incide em gotículas de água suspensas na atmosfera. Beleza? Tranquilo? Pessoal, quando nós falamos assim no espectro eletromagnético, nós devemos observar a luz branca, né? Se a gente ter uma luz branca, né, passando sobre um prisma, nós vamos observar que essa luz branca aqui, né, passando sobre esse prisma, ela vai formar um espectro que
apresenta as cores do arco-íris, né? Aqui a gente tem uma representação da decomposição da luz branca sobre um prisma, né? E aí essa luz branca, quando passa sobre esse prisma, ela vai se decompor nas 7 cores do arco-íris, né? E aí, pessoal, a gente pode observar o seguinte, né? Que o espectro luminoso visível, ela vai ser uma imagem observada da decomposição da luz, né? E aí vai formar essas cores aqui, ó, que sucedem. Pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, mas vamos lá. O que você vai observar? Que o espectro, né, da luz visível, ela vai ser o quê? Ela vai ter uma imagem observada na decomposição da luz formada. Ou seja, essa luz aqui, ó, ela vai se decompor e vai formar por regiões, né? Ou seja, você vai conseguir ver o vermelho, ver o laranja, ver o amarelo, ver o verde, ver o azul e ver o anil e o violeta. Tranquilo até aí? É bem simples essa parte, não é uma parte tão complicada. É fácil de entender a decomposição da luz branca, né? E aí, pessoal, a gente pode observar também que a luz solar ela vai apresentar uma série de radiações, né? Ou seja, uma grande variedade de radiações. Que essas radiações da luz solar elas são chamadas de radiações eletromagnéticas, né? Além da luz que você pode visualizar, né? A luz você pode visualizar, existe também outras radiações também que são eletromagnéticas, né? Como as ondas do rádio. Olha só, o rádio ele emite ondas eletromagnéticas, ele emite as ondas, as ondas eletromagnéticas, né, que é o rádio, perdão. O micro-ondas também emite ondas eletromagnéticas. Os raios infravermelhos também emitem essa onda eletromagnética. Radiação ultravioleta, raio-x, radiação gama, todas elas, pessoal, são radiações eletromagnéticas que nós não conseguimos ver ao nosso olho, né? Ou seja, são invisíveis a olho nu. E aí, pessoal, a gente pode observar, através dessa representação, um espectro eletromagnético, né? Que apenas uma pequena parte é sensível à visão humana, né? E aí a gente pode observar o aumento da frequência para cá, né? E aí a gente tem aqui a parte em que a gente tem o raios gamas, o raio X, o UV, o infravermelho, ou as ondas do micro-ondas, a FM, a AM, né, que são ondas sonoras aí do rádio, né? E também a gente pode observar aí aqui, né, as cores, né? Nessa região aqui a gente consegue observar o espectro visível, né, de 400 a 700 nanômetros aí. Beleza? Tranquilo que isso aqui vai ser um comprimento de onda. Pessoal, aqui tem um tópico muito interessante que eu acho, né, nessa parte, que é a parte de química e física, né? Onde a gente pode observar as radiações eletromagnéticas, né? O que seriam as radiações eletromagnéticas? Radiação eletromagnética já diz elétron, né, de eletricidade, e magnética, né? Magnética, ou seja, aqui tem dois campos, né? O elétrico e o magnético. Pessoal, se a gente for observar, a energia que é emitida pelo Sol, ela vai se propagar de que forma, né? Ela vai se propagar em formas de ondas eletromagnéticas, né? Essas radiações, elas são organizadas ou ordenadas segundo o espectro eletromagnético, que é esse aqui, né? Sobre esse espectro eletromagnético. E aí, pessoal, como qualquer tipo de onda, né? As radiações eletromagnéticas elas vão apresentar o quê? O comprimento de onda, que a gente vê. O comprimento de onda é representado pela essa letra grega aqui, que é chamado de lambda, e a frequência, né, que é chamado de nin, né? O comprimento de onda, pessoal, é a distância de uma crista a outra, né? Se você observar a onda, né, ela tem a crista e os vales, né? O comprimento de onda você observa de uma crista a outra. Crista é essa região mais alta. O vale é essa região aqui, a região mais baixa, beleza?
E aí, pessoal, a gente tem a frequência, né, que é o número de ondas em determinado período. No vácuo, essas ondas se propagam com a velocidade da luz, em que pode ser calculada dessa maneira aqui, né? E aí, quanto maior a frequência de uma radiação, maior será a sua energia. Bom, pessoal, só quis enfatizar aqui para vocês tentarem relacionar a química e a física, né? Quando vocês chegarem lá no segundo ano, vocês vão ver a parte de ondulatória, aonde a gente fala um pouquinho sobre as ondas, né? No caso da disciplina de física. Só lembrando, a onda, essa parte alta é a crista, essa parte baixa é a vale, e de uma crista a outra você consegue observar o comprimento de onda, beleza? Vamos assim ao que nos interessa, que é a parte do espectros atômicos, né? Aonde que certas substâncias, quando elas são submetidas a uma certa temperatura, você consegue observar diferentes tipos de coloração. Quando a gente observa isso aqui, pessoal, geralmente no laboratório, a gente chama esse tipo de teste de chama. É onde você coloca determinado elemento químico para você poder identificar através da coloração. Determinados elementos, eles apresentam uma cor característica, né, que pode ser observado quando aquecido. Por exemplo, no caso do bário, ele tem no caso do bário, quando ele é aquecido, ele tem uma cor aqui, ó, essa cor. No caso do lítio aqui, ele tem essa cor avermelhada. Nessa cor aqui, ele tem o cobre, né? Ele tem uma cor mais assim, azulada, né? Pessoal, esses testes eles foram realizados em 1856 pelo cientista Robert Bunsen, né? 1856. Ele, com seu colaborador Gustav Kirchhoff, decidiram investigar alguns espectros de chama, né? Porque ele falava assim, poxa, por que isso acontece? Será, né? E aí, o que ele fez? Nesses estudos, eles utilizaram aí um conjunto de lentes para poder selecionar ali os feixes de luzes que era emitido pelo aquecimento do determinado elemento químico, né? E aí, o que eles faziam? Faziam ali experimentos para poder observar se atravessava o prisma, né? E se era possível observar diversas linhas coloridas e luminosas separadas ali por regiões escuras, né? Pessoal, é muito legal essa parte porque assim a gente descobre tanta coisa, né? Principalmente se a gente fosse para aula prática, a gente ia descobrir tanta coisa, né? A gente ia falar um pouco aí, pode descobrir o que seria as linhas, essas linhas que iam constituir, né? Que seria o espectro de emissão de cada alimento, né? Aqui, ó, se você for observar aqui, eu tenho aqui, ó, a obtenção do espectro de emissão da formação das linhas descontínuas com cores diferentes. Aqui, ó, você pode observar aqui a formação das linhas descontínuas, de acordo com o experimento de Kirchhoff e Robert Bunsen. É tanto que no laboratório tem um aparelho não, ele é tipo um bico, né, chamado bico de Bunsen, né, é onde você coloca a chama e você pode aquecer determinados experimentos, né, também fazer o teste de chama com ele, né. Vamos lá. Pessoal, como cada elemento apresentava ali um espectro descontínuo, características de cada um, pessoal, o que é o espectro descontínuo? Seria a variação da coloração, né? Ou seja, as cores diferentes seria o espectro contínuo. Por exemplo, o bário ele apresenta um espectro descontínuo diferente do lítio. O lítio apresenta já um espectro descontínuo diferente do cobre, porque cada um tinha um espectro contínuo diferente para você poder observar a coloração ali, né? E aí, pessoal, essas linhas, elas tinham um espectro contínuo característica e assim elas apresentavam linhas luminosas intercaladas, né? Tipo vermelho, verde, laranja, entre outras aí, né? E aí, quando o exemplo aqui que o livro coloca é o exemplo do hidrogênio, né? Que quando ele é submetido a baixas pressões e altas temperaturas, com diversas descargas elétricas, ocorre a emissão de uma radiação eletromagnética, né? E aí, no momento em que você observa esse feixe de luz, né, dessa radiação, aonde ele atravessa o prisma, né? Olha só, a luz branca do hidrogênio vai atravessar o prisma
e aí você vai observar esse espectro aqui, ó, o espectro descontínuo do hidrogênio, certo? E aí, pessoal, para poder terminar essa parte, né, a gente tem que falar de um cara que é muito importante, né? Muito importante, que para explicar as características dos espectros atômicos, em 1885 a 1965, né, o físico Niels Bohr propôs, né, em 1913, 1913, esse cara, ele que era um aluno de Rutherford, ele propõe um novo modelo atômico, né? Porque ele conseguiu observar o comportamento dos elétrons no átomo, né? E aí ele, que ele viu? Ele sacou ele teve essa ideia, essa grande sacada e falou assim, rapaz, ele procurou ali esclarecer por que os elétrons eles se mantinham, né? Se mantinham ali na eletrosfera e sem se dirigir ao núcleo, né? E sem se colidir na época. Pessoal, isso aí, para a época, pessoal, era um questionamento muito, vamos dizer assim, entre aspas, muito forte, né, para a época, porque ninguém estava conseguindo explicar, nem Rutherford, né? E aí vem o Bohr, né, Niels Bohr, em 1913, com ideias para poder esclarecer por que o elétron se mantinham na eletrosfera sem se dirigir, na verdade, sem se colidir ao núcleo, porque ali eles eram cargas opostas, uma positiva e outra negativa, certo? E aí, pessoal, por que eu falei tudo isso para vocês sobre luz, sobre o espectro descontínuo, falei da variação de cor quando determinadas substâncias são aquecidas. E aí Bohr, né, sugeriu uma teoria sobre a luz, né? E essa teoria sobre a luz, tinha sido proposta por quem? Por Max Planck. Max Planck, em 1858, 1947, ele poderia ter se aplicado, ela poderia ser aplicada nessa teoria sobre a luz, proposta por Max Planck na época. Mas segundo Planck, né, todo o elétron ele tinha uma energia, vamos dizer assim, ele tinha uma quantidade de energia, né? Ou seja, toda a energia do elétron ela era quantizada, né? Ou seja, ele afirmava que o elétron ele é quantizado. Ou seja, pessoal, quando ele fala que o elétron é quantizado, ele está falando que o elétron ele tinha capacidade de absorver energia e que ele emitia uma faixa de energia em pequenos pacotes de energia que foram denominados de quanto? Pessoal, o que ele está falando? Porque assim, se vocês observarem, quando um determinado elemento químico ele é aquecido, ele sai do seu estado fundamental e emite uma coloração, não é isso? E aí, o que ele quer dizer com isso? Que para ele emitir essa coloração, a energia ali, ela era quantizada, ela teria um pacote de energia, né? E esse pacote de energia era denominado de quanto? Ele tinha uma quantidade de energia que ele emitia aquela coloração e ia voltar para o seu estado fundamental, certo? Tranquilo? Assim, essa parte da proposta de Max Planck é muito interessante, a gente podia até estudar ela mais um pouco a fundo, mas só que a gente tem outras coisas para poder abordar aqui. Aqui nessa parte tem a parte da química. A química tem história. A química tem muita história, pessoal. Se a gente for observar, a química ela é fundamental. Eu gostaria que vocês dessem uma lida aqui nessa parte, que ela é uma parte muito interessante. A gente vai falar um pouquinho de Dalton, vai falar um pouquinho de Thomson, né? Vai falar um pouquinho de Rutherford, vai falar um pouquinho sobre Rutherford, vai depois falar sobre Bohr, né? E logo em seguida, pessoal, as novas ideias, né? E aí aconteceu aqui, em 1897 e 1813. Pessoal, na verdade ele faz aqui uma comparação entre todos os modelos atômicos. Pessoal, vamos aqui agora falar realmente sobre a proposta de Rutherford Bohr, né? Na verdade, Bohr, né? Bohr reformula
o modelo de Rutherford, e aí o modelo atômico ele fica conhecido como Rutherford-Bohr, né? Bom, pessoal, como eu falei para vocês lá atrás, né, as ideias de Niels Bohr, né, vamos chamar por Bohr, né, porque é mais fácil. Bohr, as ideias dele, elas tiveram o apoio do grande pensador da época, né, um grande cientista, né, que era Rutherford. E aí, pessoal, quando eles juntam essas duas mentes brilhantes, né, se juntam, não ia resultar numa coisa, ia resultar numa coisa espetacular, com certeza, né? Que foi o aprimoramento do modelo atômico para a estrutura do átomo, né? Cujos princípios fundamentais para essa nova ideia de modelo atômico, eles estão descritos da seguinte maneira: os elétrons, eles iam ocupar determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas. Por exemplo, assim, pessoal, eu tenho uma escada. Nessa escada não tem degraus? Vamos dizer que nessa escada, cada vez que eu vou subindo, eu vou ter mais energia. Ia ser dessa maneira. Níveis de energia ou camadas, certo? Tipo que se cada vez que aumentasse o nível, mais energia ia ter ali, certo? E aí, pessoal, Bohr também teve a grande sacada. Porque assim, se o elétron está em constante movimento, né? Constante movimento, a energia dele com certeza ela não é zero, né? Ou seja, o átomo ele não, ou seja, o átomo não está parado, né? Ou seja, ele está ali em constante movimento, né? A energia não é zero. No caso, a energia não seria nula, né? Porque ele ia estar ali em constante movimento, né? Pessoal, voltando aqui, nesse segundo tópico, né? Em cada camada o elétron possui uma energia constante. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron com relação ao núcleo. E quanto mais distante do núcleo, maior seria a sua energia. Outro tópico aqui, resumidamente, pessoal. Para passar de um nível de energia para o maior, o elétron absorve energia apropriada, né? Vamos dizer assim, eu estou numa. Perdão, pessoal, só estou com um pouco de tosse aqui, mas a gente vai tomar uma água aqui para poder melhorar. Pessoal, olha só. O elétron, ele tinha uma quantidade de energia, né, para ele fazer uma quantidade de energia apropriada para ele, tipo, pular de uma camada para outra, né, para ele ir, né, ele absorvia energia, também liberava energia quando voltava. Na verdade, liberava energia quando voltava. Ao fazer esse caminho, né, ó, pessoal, quando o elétron absorve uma quantidade de energia, ele poderia ir para um maior nível ou menor nível, né? Aqui fala o seguinte, ó, ao fazer o caminho inverso do nível de maior para o menor energia, ele libera energia, certo? Ou seja, quando, quando eu estou no maior nível de energia, ele libera energia. Quando eu vou de um menor nível de energia para o maior nível de energia, ele absorve energia. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Quando o elétron ele absorve uma quantidade de energia apropriada para poder ir para um outro nível, para um maior nível de energia. E para ele fazer o caminho inverso, ele vai o quê? Liberar energia, certo? Por exemplo, eu quero ir para a camada, eu estou na camada 1, quero ir para a camada 2, eu absorvo energia. E aí eu quero voltar para a camada 1 e eu libero energia, certo? Tranquilo? E aí, pessoal, a quantidade de energia que é absorvida ou liberada por um elétron, ela vai corresponder exatamente à diferença entre um nível e outro, né? Como existe algumas outras órbitas possíveis, né? Somente há valores de energia. Por isso, a energia ela é determinada de energia quantidade. Pessoal, é o que eu falo, é que eu quero falar para vocês, é o seguinte. Quando o elétron ele salta para uma camada de maior, uma camada mais à frente, ele tem uma quantidade de energia. Ele absorve uma quantidade de energia. E quando ele tem que voltar,
ele libera outra quantidade de energia. Ou seja, ele tem ali uma energia quantidade, ou seja, ele tem um pacote de energia, certo? Tranquilo até aí? Só se a gente pode observar isso aqui também, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui que cada órbita aqui, ó, essa órbita aqui, ela vai corresponder a um nível de energia, né? Quanto mais afastado do núcleo aqui, ó. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia tem essa órbita. Eu tenho uma, duas, três. Então, a órbita que tem mais energia é esta órbita aqui. Eu tenho órbita 1, órbita 2, órbita 3. Observe o gráfico de energia aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho 3 níveis de energia, certo? E aí, pessoal, quando o elétron ele recebe a energia aqui, ó, quando ele recebe essa energia, ele salta desse primeiro nível aqui para um nível superior. E aí você observa o quê? E quando ele sai desse primeiro nível aqui e vai para o segundo nível, você observa um afastamento do núcleo. E aí, quando ele se afasta do núcleo, ele vai ter o quê? Mais energia aqui nessa órbita, porque ele está mais distante do núcleo. Ok? Tranquilo até aí? Beleza? Vamos para o próximo passo. O próximo passo é esse elétron voltar daquela órbita que ele foi, né? Ele foi para a segunda órbita e vai voltar para a primeira órbita. E aí, quando o elétron salta de um nível para outro, mais próximo ao núcleo, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar energia na forma de luz. Ou seja, pessoal, olha essa cara. Observe. Lembra lá que eu falei do teste de chama? Quando você aquece, né, ele está no seu estado fundamental. E aí, quando ele aquece, ele sai do seu estado fundamental e você consegue observar a coloração. Mas a coloração, ela vem quando o átomo está voltando para a sua primeira órbita. Ou seja, você consegue observar a mudança de coloração quando ele está liberando energia. E quando ele libera essa energia, ele está voltando, pessoal, para a primeira órbita. Vamos lá. No momento em que eu estou aquecendo, o átomo pula. No momento em que estou aquecendo, o átomo pulou para a segunda órbita. No momento em que ele emite a luz, ele está voltando para a primeira órbita. Tranquilo? Beleza? Pessoal, principal objetivo, ele vai sair. Ele vai para o, ó, aqui quando ele está aquecendo, ele vai para um nível mais energético e quando ele volta, ele vem para um nível menos energético. Então, ele está absorvendo energia e o outro ele está liberando energia que pode ocorrer na forma de luz. Beleza? Pessoal, isso aqui é um modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Essas coisas aqui são fantasias, beleza? Pessoal, perdão pela tosse, pessoal. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente prosseguir. Aqui vai falar necessariamente o que eu já falei para vocês, né? Aonde fala que o modelo de Bohr ele explicava os espectros de descontínuos dos elementos, né? Que cada elemento químico ele vai ter um espectro descontínuo, onde ele emite uma faixa de cor, né? E aí os elétrons recebiam energia proveniente do aquecimento das descargas elétricas. Olha aí, o que eu falei para vocês, tá tudo aqui. Eles passavam de um nível de maior eles passavam de níveis de maior energia e quando eles se encontravam nesse nível dizia que o átomo estava eletronicamente excitado. E ao retornarem ao seu estado de menor energia, ele ia ser denominado de estado fundamental, certo? Segundo Bohr, né, ele acreditava no seguinte: a linha luminosa que separava o espectro contínuo de hidrogênio, ela ia indicar a energia liberada quando o elétron passava de um nível mais externo para um mais próximo do núcleo. É igual eu falei para vocês, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Quando o elétron volta para o nível de mais próximo do núcleo, ele vai ficar com uma menor energia. Quando ele está longe do núcleo, ele fica com um distanciamento. Na verdade, assim, quando ele tem um distanciamento do núcleo, ele vai ter um nível de maior energia. Tranquilo? Tranquilo até aí?
Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês dessa parte era isso, né? Falei um pouquinho aí para vocês sobre o modelo de Bohr e na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. Quero deixar aqui um forte abraço a vocês e muito sucesso, beleza? Tchau e um forte abraço. Até a próxima aula. Deixem like no nosso canal.